Vamos agora o Jornal da Rede Alesp, conversa agora com o reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, né? Ele fala aí sobre o desafio da Unicamp em tempos de pandemia do coronavírus. Boa tarde, reitor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui hoje. Professor, a pandemia então parou o mundo, principalmente a educação, também as universidades, né? Hoje, como está a questão da Unicamp? Bom, na verdade, nós nunca paramos, né? A gente tem, além da educação, a formação dos nossos estudantes, temos uma área hospitalar que atende uma região aqui de Campinas de mais de 6,5 milhões de pessoas. Essa área está funcionando e, como vocês sabem, funcionando mais do que nunca. Toda a área de suporte, né, que tem aí recursos humanos, toda a parte de compras, isso está tudo funcionando, toda a universidade está funcionando normalmente e as atividades que eram presenciais passaram a ser remotas. 97,5% dos cursos passaram para cursos remotos, tudo continuou com muita dificuldade, com muitos desafios, mas a gente continuou. Agora estamos no final do primeiro semestre, o segundo semestre começará aí dia 15 de setembro, então estamos aí em plenas atividades, com muitos sacrifícios, com muitas dificuldades, muitos desafios, mas certamente todos trabalhando unidos para combater o coronavírus e para manter a excelência do nosso ensino, da pesquisa e da extensão. Pois é, eu queria falar um pouco com o senhor, reitor, aqui é o Luciano Teixeira que está falando, falar um pouco sobre essa mudança, né, de paradigma aí né, das aulas presenciais para o virtual. Outro dia eu estava conversando com o vice-reitor da USP, aqui num programa na Rede Alesp, ele estava me dizendo que antes eram 200 disciplinas das 6.000 e poucas disciplinas, 6.200 disciplinas que são oferecidas, né, para graduação e pós. Online, antes da pandemia, eram 200 disciplinas oferecidas online desse universo de 6.200. Agora são 5.600. Deu um salto enorme, né? Eu queria saber como é que está isso na Unicamp e como que foi a adaptação aí já no primeiro semestre em relação a essa questão. Olha, foi algo incrível, né? Que realmente eu costumo dizer que a gente trocou a roda do carro, não, do caminhão, né, em movimento, porque a gente também tem um número muito grande de disciplinas, todos se adaptaram. Eu costumo dizer que a gente não está no ensino online, a gente está fazendo o ensino remoto emergencial. É uma situação que ninguém estava acostumado. Na Unicamp não tinha praticamente nenhuma turma que usava as tecnologias para as suas atividades. A gente usava como suporte, mas nunca aulas remotas completamente. E foi, de repente, em 2, 3 semanas, conseguimos dar esse salto. Então, realmente um desafio muito importante para a universidade e para os professores e, naturalmente, também para os alunos que tiveram que se adaptar a essa nova realidade, com o suporte da universidade para aqueles casos que não tinham equipamentos, que não tinham conexão com a internet. Então, foi algo impressionante que as universidades aqui do estado de São Paulo conseguiram fazer e, além disso, todos os funcionários, nós temos aí tipicamente 10.000 funcionários, dos quais a grande maioria hoje está em teletrabalho, algo que ninguém estava acostumado a fazer e que hoje rapidamente conseguimos nos adaptar. Então foi realmente um salto incrível em tão pouco tempo. Acho que a gente merece esse reconhecimento, todos merecem esse reconhecimento e a valorização pelo sacrifício que estão fazendo em prol do ensino público aqui no estado de São Paulo. Professor, muito se fala do impacto, né, no ensino fundamental e médio, se as crianças, adolescentes vão perder o ano ou não. Como é que é a sua análise na questão do ensino superior? Como que o senhor entende esse processo para esse ano de educação? Bom, a gente conseguiu, acho que na época muita gente ficou discutindo se valia a pena ou não parar, esperar, aguardar. De fato, a realidade se impôs. Então, hoje nós estamos com mais de 5 meses aí, 5 meses e meio de atividades não presenciais. E se a gente tivesse parado, hoje estaríamos atrasados e com realmente muitas dificuldades. Mas como a gente conseguiu vencer esse desafio, mudamos simplesmente um pouco o calendário. Está agora terminando o primeiro semestre. O segundo semestre deve se estender até janeiro, mas tudo vai acontecer. Todas as atividades estão previstas para seguirem
preferencialmente de forma remota. Se em algum momento a gente conseguir voltar, naturalmente voltaremos com poucas atividades, poucos alunos, principalmente aqueles que estão para se formar e precisam de alguma atividade prática para terminar suas horas de atividades práticas e tal. E eu acho que a gente tomou a decisão correta, não só de parar no momento que a gente parou as atividades presenciais, mas também agora de dar continuidade às atividades de forma remota. E o resultado está aparecendo agora. Enquanto ainda tem universidades começando o semestre agora, vendo semestres alternativos, etc., as 3 universidades aqui do estado de São Paulo decidiram enfrentar esse problema de frente e seguir com muitos problemas, muitas dificuldades, mas seguir. E os resultados positivos estão vindo agora, principalmente para os nossos estudantes que acabarão a formação e eventualmente já tem uma pós-graduação engatilhada, um emprego, um estágio, e isso é fundamental para que a gente possa atender a próxima geração de jovens que entrarão na universidade ano que vem. Reitor, a gente viu uma adaptação, o senhor falou aí da adaptação rápida, realmente, parabéns para vocês, as universidades todas aqui de São Paulo, vi isso também. No início, a gente viu aí uma certa dificuldade de professores e alunos, né? Alguns professores, no primeiro semestre, preferiram, num primeiro momento, não se adaptar a esse ambiente virtual. Outros professores aderiram imediatamente, esses estão com mais, vamos dizer assim, know-how para esse segundo semestre, né? Mas agora, no segundo semestre, todas as disciplinas, aí, grande maioria das disciplinas no ambiente virtual. Como é que está a adaptação de alunos e professores? Todos temos que nos adaptar, e é uma realidade complexa, né? Claro que eu, por exemplo, agora estou falando com vocês, 12h15, vai atrasar o almoço aqui em casa, porque eu estou ajudando e fazendo o almoço aqui, a minha parte. Todas as pessoas, assim como eu, que sou um professor, todos os outros professores também tiveram que cuidar, às vezes, dos seus filhos em casa, ajudar mais na própria educação dos filhos, às vezes cuidar de um pai, de um avô que também está em casa, ter que readaptar a sua vida a uma situação nova. E no caso dos estudantes, também muitos estudantes que não tinham acesso à internet, que não tinham computador ou tablet adequado, a gente teve que ajudar, providenciar, e muitas vezes, mesmo tendo computador, mesmo tendo conexão, não tem um ambiente propício em casa, não consegue estudar, então tivemos que adaptar também as classes para não serem só síncronas, mas também assíncronas em outros momentos, para poder adaptar a realidade das diferentes pessoas. E eu acho que agora a situação estabilizou um pouco. Ainda, naturalmente, há casos, não podemos resolver todos os casos, e o que fizemos foi flexibilizar. A palavra de flexibilização foi fundamental nesse momento, ou seja, que ninguém seja prejudicado por este momento. Os alunos puderam trancar matrículas até recentemente, as notas, em vez de ser de 0 a 10, podem ser também entre passou e não passou, não constará este ano no histórico escolar dos estudantes. A gente permitiu uma série de regras de flexibilização, sabendo que estamos vivendo uma situação excepcional. E isso tem ajudado a diminuir o estresse, a tensão de todos os estudantes e que cada um possa se adaptar da melhor maneira possível para essa situação que está acontecendo. Então, com muito cuidado, tanto com os professores quanto com os alunos, a gente está passando para uma outra etapa. Na formação de professores também, continuada, ou seja, a gente vai fazer cursos aí para a gente aprimorar esse ensino remoto que estamos oferecendo. Tá certo, muito obrigado. Marcelo Knobel, que é reitor da Unicamp, muito obrigado pela participação do senhor aí no Jornal da Rede Alesp, professor. Um abraço, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Importante, né, entender, como você falou, nós já ouvimos aqui no Jornal da Rede Alesp o vice-reitor da USP, agora ouvindo o reitor da Unicamp, também nas esferas de ensino superior, que também tivemos que se adaptar.